Eu talvez já disponibilize até amanhã para vocês a, a gravação da aula, tá? Porque acho que ajuda. O vídeo da próxima aula, ou talvez os vídeos da próxima aula, ainda não decidi quantos vídeos serão, eu coloco para vocês até segunda-feira, para vocês terem tempo tranquilo de assistir, tudo bem? Mas, em geral, essa aula passada, ela é a que tem o conjunto maior de vídeos, tá? Mas deixa eu lhes tranquilizar, me deixe lhes tranquilizar. Embora tenha aquele tanto de equação, aquele tanto de identidade contábil, né, que putz, deve ter dado uma hora para vocês que estão falando assim, pelo amor de Deus, para, né? Não se aflinjam, eu explico. A contabilidade social, vocês precisam ter, como insistir, sobretudo no primeiro e no terceiro vídeos, para vocês terem como uma estrutura, assim, rapidamente buscar as coisas na cabeça, tá? Então, isso é muito importante, assim, vários de vocês já foram meus alunos e minhas alunas, eu estou vendo o Gabriel aqui, Gabriel já fez algumas disciplinas comigo, e eu sempre vou fazer com que nas minhas aulas vocês tenham o conteúdo como uma caixinha de ferramentas, assim. Então, como abrir o parafuso, como apertar o parafuso, aí é com vocês. Mas como usar a chave de fenda ou a chave Phillips, isso eu vou ensinar. Então, a minha intenção, né, ao apresentar, muito detidamente, eu acho que até fui muito detido, né, se a gente tivesse uma aula presencial, seriam 2 aulas praticamente de conteúdo, mas é apresentar para vocês, tá, as ferramentas. Então, eu vou oferecer para vocês essa caixinha. Não se preocupem de maneira nenhuma em decorar aquelas equações, o importante é que vocês entendam o que aquilo ali quer significar, mas não decorem aquilo, senão vocês vão me deixar triste, tudo bem? Não façam isso, tá? Por quê? Porque depois, no uso que vocês forem fazer, tá, desse conteúdo, vocês vão poder olhar o tempo todo para aquele contingente. Então, vamos lá, o papel aqui agora da nossa conversa é esclarecer o conteúdo, tá? Para que vocês façam a lógica estar presente na cabeça de vocês. Tudo bem? Do que são as identidades contábeis, do que são os agregados macroeconômicos, tudo bem? A partir da pergunta de vocês, é claro, eu vou apresentando um pouco mais do conteúdo e vou, aí eu abro aqui a apresentação e faço as explicações que forem necessárias com o quadro, tudo bem? E aí fico à disposição, tá? E mais uma vez eu ressalto, se vocês me virem olhando para baixo, tá? É porque na tela do computador vai estar só a apresentação, e daí eu estou usando aqui o iPad para poder enxergar o rosto de vocês. Fiquem à vontade. Sir, eu Vamos lá, estava Isabela. lendo o texto e vendo seu vídeo, e você está sempre, desde a última aula, né, falando sobre o produto interno líquido, ou bruto, né, não é mais descontado dos insumos, que se não dá dupla contagem, etc. E onde ou como esses insumos são contabilizados, já que ele não é contabilizado nesse momento? Legal, tá? Ótima questão, Isabela. Se vocês precisarem, eu vou explicar primeiro conceitualmente, tudo bem? Então, se vocês não entenderem, eu vou para o quadro, mas eu vou começar conceitualmente sem o quadro, para forçar um pouco a abstração de vocês, mesmo que hoje estejamos numa sexta-feira, tá, às 21h10. Olha só, Isabela e colegas, né, todos vocês. A minha sensação é que talvez na leitura do texto e na própria apresentação que eu fiz, nós teríamos uma confusão. Por quê? Porque o livro assume, tem 2 coisas que o livro assume, e é claro que na minha apresentação eu fui extremamente fiel, para não lhes confundir, pelo contrário, para lhes ajudar na compreensão. O livro assume, tá, que o valor da produção naquele período foi igual a 1.000. Desses 1.000, 300 foram insumo. Mas esse insumo foi produzido quando? Foi produzido num outro período, num período anterior. Tudo bem? Então, quando eu estou chamando a atenção para isso, eu estou trazendo, tá, uma coisa que é fundamental quando a gente está falando de
a contabilidade do PIB. Vamos lá, vou abrir o quadro, fica mais interativo. Né? Que coisa é essa? São 3 coisas fundamentais quando a gente... Bem, não sei se vocês vão ter... vão receber alguma coisa, mas não precisam pedir permissão, tá? Isso é coisa do Google, vocês vão conseguir ver de todo jeito. Vocês estão vendo? Não? Vocês vão conseguir ver de todo jeito, não conseguiram, né? Eu estou vendo que não, porque não apareceu para mim. É uma caixinha de surpresa, mas tudo bem, eu vou abrir por outro caminho aqui. Tá? Me desculpe não ter aberto, é porque da última vez funcionou desse jeito, agora achei que fosse funcionar igual. Já vou abrir para vocês, só estou aqui fazendo o login. Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês. Professor, oi. Você compartilhou um link, né, Jamboard. Isso. E seria a sua lousa? É isso? É isso. Só que eu cliquei e foi... E aí abriu para você? Abriu em uma outra aba. Está escrito aula de macroeconomia 1, tópico 2. O ponto aqui, você recebeu o link para poder entrar, eu não sei se todos receberam. 12 pessoas apareceram para poder receber o link, tá, das 23 presentes. Então, agora o que eu fiz foi abrir a apresentação de uma vez. Agora todo mundo está vendo, né, o quadro. São coisas que o Google faz e eu não consigo muito bem entender por quê, mas tudo bem, tá? Agora a gente está acertado. Bruno, você está vendo o quadro também, né? Sim. Tá? Então, são 3 coisas que toda vez que a gente estiver fazendo um cálculo de PIB, vou colocar a ponta aqui maior, tá? Toda vez que a gente estiver fazendo um cálculo de PIB, a gente precisa considerar. A primeira dessas coisas é a unidade monetária, tudo bem? Então, a unidade monetária precisa ser, digamos, definida, porque ela é a unidade comum, tá, de mensuração das coisas na economia. A segunda das coisas era o que eu estava explicando para vocês que o livro toma, tá, como definido, que é o tempo. Luana, tá bom o tamanho? Tá ótimo. Tá, então legal. Então, a unidade de tempo é o segundo dos elementos que a gente precisa entender que sempre é necessário ser definido, tá? O tempo trimestral, por exemplo, como a gente faz, ou o que realmente vale o PIB anual, tá? Porque isso daqui define quando a gente começa a fazer determinada contabilidade e quando a gente para de fazer a contabilidade, tudo bem? Então, o que eu estava comentando com vocês é o seguinte, o livro dá o exemplo de um valor de produção que é igual a 1.000, e nesses 1.000, tá, nós temos de insumo, então eu vou colocar só INS, tá, que é insumo, 300, tudo bem? E esses 300 foram definidos no livro por um período de produção anterior. Logo, tá, eles não são um período de produção no tempo, tá, apenas desses 1.000 aqui, tá? Esses 1.000, eles englobam esses 300 que vieram de um período anterior. Logo, qual é o valor adicionado, ou o PIB, no tempo que o livro está considerando? 700, tudo bem? Então, aqui eu consigo te responder, Isabela. Qual é o PIB do período que eu vou chamar, só para a gente simplificar, ou talvez até complexificar, mas do período anterior, ou seja, do período T-1, tá?
O PIB do período T-1 são esses 300. O PIB do período T, que é o que nos interessa, que é o que o exemplo lá no livro coloca, são 700. Tudo bem? Se nós considerássemos ambos, a gente estaria incorrendo naquilo que é o terceiro critério que nós sempre precisamos prestar atenção quando a gente faz o cálculo do PIB, a dupla contagem. Aqui eu consigo explicar de uma outra forma também para vocês. Tá? Se nós estivéssemos em um mesmo período de tempo, tá? Então, eu estou aqui dando um tempinho para vocês copiarem, porque eu vou, nesse instante, fazer uma baguncinha no quadro. Tudo bem? Então, se nós estivéssemos num mesmo ano, ou seja, eu vou tirar esse T-1. Tudo bem? Se nós estivéssemos em um mesmo ano, o valor produzido neste país seriam 1.000. Tudo bem? E nós teríamos duas formas de observar esse valor produzido. Quais são? Tá? Primeiro, pelo valor dos bens finais produzidos, ou seja, tudo foi produzido nesse ano? Foi. Então, o valor do bem final, tá, foi 1.000. E uma segunda forma que nós teríamos, tá, é ver quanto foi adicionado de valor em cada etapa do processo produtivo. Ou seja, na primeira etapa, nesse ano T, tá, nós temos 300. Na segunda etapa, deste ano T, nós temos 700. A soma do valor adicionado dá 1.000. Tudo bem? Então, aqui, eu estou mostrando para vocês, tá, a importância de a gente considerar esse quesito aqui, ó. Nós precisamos delimitar um período de tempo, tá? Tudo bem? Sim, que no livro ela tinha falado sobre insumos comprados de outras firmas, né? Que se caso eles fossem produzidos pela própria empresa, aí ele seria contabilizado no PIB. Como ele comprou de outra empresa, aí não era contabilizado no PIB, para não dar dupla contagem. E aí, esse que foi produzido pela outra empresa, então, não conta quando ele é contado? Aí é a questão do tempo que você está falando? Então, vejamos, olha só. Tá? Quando a gente tem uma mesma empresa produzindo os seus próprios insumos, o que vai valer, tá, é aquela produção final. Porque pensa assim, você e todos vocês, isso é que é importante porque desse jeito eu explico a dupla contagem, tá? Uma empresa que está produzindo seus insumos, no fundo, o que ela está interessada fundamentalmente é no bem final dela, é no último, tudo bem? Então, o que vai valer é esse bem final. Quando são outras empresas que oferecem, essa outra empresa oferece aquilo como um bem final, tudo bem? Aí a gente absorve esse produto. Esse produto entra, tá, na empresa que comprou para produzir o bem final como um insumo, tudo bem? Porque ela não produz aquilo ali, tá? E ela precisa daquilo ali para poder fazer a sua produção. De todo modo, ela vai fazer a sua produção e vai criar um bem final. Esse bem final que ela criou tem um valor agregado sobre o que ela gastou para poder fazer, tá, o seu bem final, o seu produto final. Tá? Eu sei que eu estou falando muito produto final porque eu quero bater na cabeça de vocês que é isso que importa. Tá? Qual é o PIB desse país? Vai ser aquilo que foi produzido por uma outra empresa, qual é o valor agregado que essa outra empresa fez, mais o valor agregado além daquele que foi do insumo, tá, feito pela empresa que gerou o bem final. É bem o exemplo que eu acabei de explicar para vocês aqui dentro, tudo bem? Então, quando a gente tem uma empresa que está comprando de uma segunda empresa, a gente soma cada uma das etapas do processo produtivo. Se a gente tivesse uma empresa fazendo tudo, tá, o que vai valer é o final que ela atingiu, por exemplo, se essa empresa só produzisse 700, tudo bem? Partindo como ela partiu naquele ano, dado o exemplo do livro, de 0, vamos supor, e ela chegou a um valor final de produção de 700, ela pode ter produzido o insumo que for, mas o que importa é o valor do bem final. Só que a única diferença foi que ela é que fez todos os componentes do seu processo produtivo. Mas sempre o que vai valer é o produto, é o preço do produto final.
Tudo bem? Sim, sim. Obrigada, professor. Tá? O que vocês precisam, né, guardar assim, em mente é não somarem, tá, todos os valores de todos os bens finais produzidos de todos os bens produzidos na economia. A lógica é sempre a de que um insumo ele vai colocar automaticamente, tá, no bem final o seu valor. Tudo bem? Então, a grande lógica é evitar, tá, que o insumo seja somado no seu preço final com os outros bens finais produzidos na economia. Por isso que eu precisava esclarecer muito para vocês a diferença que nós temos aqui, ó, porque aqui nós temos dois períodos diferentes. Tá? E nós temos dois períodos porque, se vocês prestarem atenção no livro, o livro está tentando mostrar o quanto uma firma adiciona de valor e como a gente enxerga essa firma adicionando valor. Tá? Então, o livro quer mostrar a apuração de uma forma super simplificada, de uma forma super atomizada. E, inclusive, para poder ressaltar a questão, que é uma questão super importante, deixa eu passar aqui uma tela, para ficar mais claro para vocês, uma questão super importante, vou voltar a cor para preto, tá? Do que a gente chama na economia de valor. Vocês podem chamar de adicionado, ou um outro termo que é válido, valor, tá? A mesma coisa, agregado. Isso daqui, vocês vão... Quem está ligado, assim, nas discussões de economia, rolam muito essas discussões no Twitter, por exemplo, tá? Isso daqui vocês vão muito ver quando... ver falar, quando as pessoas dizem, por exemplo, da regressão da indústria de um país. O que é isso, tá? Quando a gente tem, por exemplo, a regressão da indústria ou a desindustrialização, isso significa que cada vez mais a gente produz mais coisas, ou seja, bens, no caso específico, tá? Primários. E esses bens primários, eles possuem baixo valor agregado. Então, só para dar um exemplo, a gente vende para o mundo, tá? Minério de ferro, ou nióbio, se vocês quiserem. Esse nióbio entra na produção de um computador como esse, tá? E quando ele entra na produção de um computador, quem está produzindo um computador, então eu vou colocar aqui um CPU, está fazendo o quê? Está agregando um imenso valor. E quem é que agrega muito valor? Tá? A indústria. Por quê? Porque imagina, para poder produzir esse computador, que é uma coisa simples, deve ter pelo menos a produção de umas 30 ou 40 outras coisas, tá? Circuitos elétricos, parafusos especiais, a tela, tá? Os conectores, a placa de vídeo, a placa de som, a câmera. Isso tudo está fazendo o quê? Está gerando etapas de processo produtivo, está gerando valor adicionado. Tudo bem? Então, essa discussão, ela chama atenção para a necessidade de que nós tenhamos, tá, muita adição de valor numa economia. E aí, o que se quer mostrar é justamente como a gente vai segmentando a produção, tá, e como que as firmas, a partir do momento em que elas estão participando de um processo produtivo, sobretudo no campo industrial, elas estão adicionando valor, tá, e isso quer dizer, basicamente, que está tornando a economia mais rica. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá. Professor, eu tenho mais umas curiosidades que eu queria perguntar. Vamos lá, beleza, tranquilo. Primeiro, eu queria perguntar, né, a gente pôs, né, as 3 formas de apurar o PIB, né? Uhum. Quais são, enfim, a forma que mais é usada e, né, se tem algum benefício você usar alguma forma ou usar outra? Eu queria saber um pouco sobre isso, assim. E se na prática o cálculo das 3 costuma dar semelhante, né? Na prática, assim. Eu sei que teoricamente tem que dar, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar
muitas vezes quando olha em base de dados, assim, né, para comparar nações, né, países, economias, a gente vê os PIBs a valores constantes, né? Tá. E não sei se puder explicar um pouco isso, mas sempre tem... E também sempre tem um ano, importa muito o ano que eles escolhem, sabe? Às vezes tem base de dados, já vi, PIBs a valores constantes de 2011, sabe? E aí toda, tipo, até de 2018, sabe, tá em 2011. Enfim, eu sempre tive dúvida se eles escolhem arbitrariamente um ano, ou tem algum motivo para escolher um ano, sabe? Enfim. Então, legal. Não, são duas ótimas perguntas, Gabriel, na verdade, três, né? Assim, no fundo, três. Vamos lá. Qual é a ótica mais relevante? Tá? Não é porque eu sou mineiro, tá? Mas nesse caso são todas. Se eu fosse um economista típico, eu seria depende, tá? Mas nesse caso eu não tenho escapatória, tá? Todas as óticas são relevantes, porque no fundo elas são, e aí eu já vou responder a sua segunda questão, elas são três pernas da mesma coisa, e três pernas do mesmo tamanho. Eu ia falar três faces da moeda, mas não existe moeda trifacite, tá? Trifacial, não existe isso. Então, toda vez que acontece o cálculo do PIB, o IBGE faz o cálculo do PIB pelas três óticas, porque isso vai mostrar, pela ótica da renda, qual foi o valor agregado, tá? Ou, que é a mesma coisa, qual foi o valor adicionado, ou seja, qual foi a riqueza efetivamente produzida num país naquele período do tempo. 2, quando a ótica da renda está em jogo, a gente está mostrando como é que aquela riqueza foi distribuída entre os fatores que participaram do processo produtivo. Eu sei que aqui eu estou repetindo, tá, o que foi o vídeo, e que em geral, quando eu dou macroeconomia ou introdução à economia, eu falo, porque eu quero fixar isso na cabeça de vocês. Então, a renda, ela é o resultado remuneratório de todo mundo que participou daquela produção da riqueza, tudo bem? Terceiro, essa renda precisa ter uma destinação, e a destinação sempre vai se dar, tá, a partir daquilo que a gente usou a renda recebida, a gente dá o nome disso de gasto, em geral, tá? Como aqui somos todos, né, famílias, a gente traduz isso em consumidor, e o nosso gasto principal é consumo. Mas existem outras finalidades e trocas entre o país e o resto do mundo, tá? O governo também está aí fazendo gasto. Então, nós temos algumas destinações da renda global de um país. Renda global de um país parece, para quem faz relações internacionais, uma contradição. Renda global do país, sim, renda total, ou qual é o outro nome? Renda agregada. E esses dados, eles não podem dar diferente. Então, eu vou responder por um outro caminho, tá? Eles não podem dar diferente porque nada na economia flutua, aquela chatice minha que eu falo muito com vocês. Nada na economia flutuar significa, basicamente, que as coisas estão distribuídas de alguma forma. Tá? Então, a gente vai olhar pela distribuição da renda ou da finalidade, e sempre o que vai estar sendo distribuído? Aquilo que foi gerado. Tudo bem? Então, esses números precisam ser iguais. E aí, o encadeamento, né? Bem, você, de certa forma, na sua questão, Gabriel, pela sua própria dúvida, tá? Você já me permite trazer o caminho da resposta, que é, existe sempre uma arbitrariedade na definição de qual é a base. E a base de cálculo, né? E isso é uma arbitrariedade aqui no Brasil e em vários outros países. Né? E a melhor forma de resolver essa arbitrariedade é na harmonização. E aí a harmonização que se faz para o cálculo efetivo do PIB é fazer uma harmonização, tá, com o valor do ano anterior. Porque aí a gente tem, no fundo, uma ultrapadronização, que é fazer a variação anual do PIB, porque vários países que são mais atrasados em termos de composição estatística, não conseguem fazer o cálculo trimestral, como o Brasil faz, como os Estados Unidos faz, como vários países no mundo fazem. Tá? Então, de todo modo, mesmo que a gente faça
o anual, o trimestral, quando a gente compõe, a gente tem um anual. E aqueles países que não conseguem fazer o trimestral, vão fazer isso ao longo do ano, e aí vão conseguir chegar no anual. Então, a gente tem uma base de comparação, mas como é que eu vejo o ano a ano? Sempre deixando a ponta fixa, ou a base, né, estatística, o ano anterior. E aí você me disse, olha, mas tem alguns dados que a gente coloca a preço de 2011, tá, a preço de 2008. Sim, a gente pode fazer essa arbitrariedade, tá? Por exemplo, já teve trabalho que eu fiz, em que eu fui deflacionar os dados, em que o período que eu usei era 2001 a 2016 ou 2017, em que o preço que eu coloquei era o ano de 2015. Por quê, cara? Porque na hora de fazer lá a plotagem dos dados, por alguma razão que eu não me lembro muito bem o que foi, se eu tomei emprestado de um amigo que estava já feito até 2015, depois eu só completei, eu não me lembro exatamente o que eu fiz, mas a forma mais fácil de cálculo era jogar para 2015. O importante é ter esse dado de referência. Isso é que é fundamental. É claro que no caso do PIB, como a gente quer ver o que foi o crescimento efetivo do volume produzido, tá, de riqueza entre um ano e outro, daí a gente sempre olha para o ano exatamente anterior, né? Mas agora, se você estiver fazendo um trabalho acadêmico, pode escolher quando for, tá? É muito comum ver trabalhos que vão levar para o primeiro ano da série, então vamos fazer aqui 2000 a 2020, coloca 2000 ou 2020, tá? Você tem que ter uma base, mas qual vai ser a base? Aí é só você escolher, é arbitrário. Professor, mas a gente, né, o IBGE mede o PIB 3 vezes por ano, né, que é trimestral, não 4 vezes. 4 vezes, né? Aí, quando ele vai comparar com o ano anterior, ele compara com todo o ano anterior, ou ele pega o primeiro trimestre e compara com o primeiro trimestre do ano anterior? Ótimo. São várias formas de cálculo, tá? Ele tem o trimestre, tá? Contra o exatamente anterior, tudo bem? O trimestre, se ele tiver, por exemplo, no segundo trimestre, ele vai fazer o acumulado do ano até aquele momento, tudo bem? O segundo contra o segundo do ano anterior, tá? E ele vai fazer o acumulado desse período. Então, vai pegar o terceiro do ano anterior, o quarto do ano anterior, o primeiro deste ano e o segundo deste ano. Esse daqui é o que mais importa. Sempre o que vai somar... Vou te dar um outro exemplo, Luana, que talvez facilite muito. Por exemplo, se a gente pegar o dado da inflação, saiu o IPCA hoje, tudo bem? O IPCA de setembro apresentou uma alta de 0,6%, tudo bem? 0,6% comparado a que momento? Tá? Comparado a... Então, é setembro contra agosto. Beleza? A gente tem outra forma de fazer esse cálculo, que é ver o acumulado até setembro. Setembro, de janeiro a setembro, nós temos 9 meses do ano. É outra forma de cálculo. Tudo bem? A gente vai ter uma outra forma de apresentação desses dados, que são, tá, os 12 meses acumulados. Então, eu vou partir, tá, de outubro do ano passado a setembro desse ano. Se a gente tivesse, hipoteticamente, tá, um fim de ano em setembro, os 12 meses, o anual, que é o que vale, seria outubro de 2019 a setembro de 2020. Tudo bem? Esse é o chamado acumulado em 12 meses. Tá? No caso do PIB, o que importa é sempre a gente fazer o acúmulo, tá, dos 4, se a gente está calculando trimestralmente, dos 4 trimestres anteriores. Tudo bem? Tá, obrigada, professor. Imagina. Eu ia fazer um comentário com vocês. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma fórmula, a gente faz, tá, sempre a comparação com relação ao período anterior. Tá? Então, é a forma pela qual a gente calcula. Nos Estados Unidos, eles fazem essa fórmula de cálculo, mas apresentam o dado normalmente anualizado. Tá? Então, o que é isso? É basicamente a gente pegar o que foi a variação trimestral e projetar isso, tá, para o que seria se aquele ali fosse o dado do ano. Dá para entender? E aí veio a queda do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2020, que foi uma porrada,
tá? Foi uma queda de 9,7, salvo engano. E o que eles fazem? Tá, mas isso é trimestral. Se esse trimestral, se a gente fosse projetar, tá, para virar o anual, qual seria a queda do PIB? Daí deu 37% de queda do PIB. Tudo bem? Isso é como se o PIB caísse 9,7, 9,7, 9,7, 9,7. Tudo bem? Aí, eles lá calculam desse jeito. Por quê? Porque eles funcionam com uma cabeça muito anual. Quando você faz cálculo de contrato de trabalho lá, eles falam seu salário anual. Tá? Tudo lá funciona com uma base anual. O Brasil, por tradição, por a gente ter passado 50 anos de inflação, a gente é mais curto prazista. Então, o cálculo é mensal. Tá? Quando eu morava, por exemplo, no Reino Unido, era tudo trimestral. Eu pagava as contas trimestralmente. Por quê? Porque é o jeito, é a cultura que funciona. Mas voltando, né? Então, aqui no Brasil, quando vieram os dados da queda na projeção anual do PIB americano, muita gente fala, mas como assim, 37,5%? Né? Aí as pessoas foram explicar, não, calma, é a forma pela qual eles funcionam lá, mas a queda no que a gente está acostumado no Brasil foi uma queda de 9,7% e tudo mais. Tudo bem? Agora, para sintetizar, vale muito sempre, tá, essas formas de apuração, que são várias, para a gente ter o maior conjunto de referência possível. Essa é a função. Mas o que vai valer no final? O que vai valer no final, tá, é o dado anual. Então, se a gente tem um cálculo que é trimestral, são os últimos 4 sempre. Tudo bem? E quando eu falei para vocês, vai vir um do ano anterior e tal, por exemplo, o PIB é complexo, o cálculo do PIB. Eu vou colocar para vocês aqui uma explicação que é bem interessante do IBGE. Tá? E o IBGE mostra como é que é feito o cálculo do PIB. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Tem até um vídeo e tudo mais. Ó, vou colar no chat para vocês. Então, o cálculo do PIB é uma atividade extremamente complexa. É por isso que ele sai, tá, um trimestre atrasado em relação à referência. Em 1º de setembro, saiu o PIB que veio, tá? Abril, maio e junho. O PIB do ano é sempre publicado na primeira semana de março do outro ano. Tá? Por quê? Porque é um cálculo demorado de ser feito. Tudo bem? Vamos lá. Tragam suas dúvidas. Senhor, eu de novo. Vamos lá. É que eu fui vendo o vídeo, fazendo as anotações aqui, grifando para eu lembrar depois. Sobre a renda nacional bruta, você estava falando que tira os valores que são enviados por estrangeiros, para o exterior, etc. Vou trazer um exemplo da minha empresa, da empresa que eu trabalho, para poder contextualizar minha pergunta. Tá. Eles têm um projeto de transferência de tecnologia. Então, eles enviam funcionários do Brasil para ser treinados lá na empresa da matriz no outro país por um período de tempo, 2 anos. Nesses 2 anos, eles são residentes desse país e tem o consumo deles lá nesse país. Isso entra na renda nacional bruta de que jeito? Ótimo, vamos lá então, tá? Vamos pegar a empresa em que você trabalha. Ela é brasileira e manda para o exterior? Não, ela é sueca. Ela é sueca e ela teve um acordo de transferência de tecnologia. É a empresa que está produzindo o Gripen, né? Tá, que legal. Caça da Força Aérea Brasileira. E aí eles fecharam um acordo de transferência de tecnologia. Para tal, eles tinham que abrir uma matriz, uma empresa, uma filial, né, aqui no Brasil, e treinar os funcionários com o serviço deles lá, né? Então, os funcionários daqui foram para lá um tempo para poder aprender o serviço e reside um tempo naquele país, né? Acaba tendo o consumo deles lá, paga aluguel, tem consumo de bens, de produtos e tudo mais lá na Suécia. Então, por isso que eu fiquei na dúvida, né, em como isso era contabilizado. Parte do salário pode até vir para o Brasil, mas uma parte fica despendida lá, né? Tá, ótimo, olha só. Como é que a gente vai olhar esse caso, tá? Então, a gente tem um fator de produção que seja brasileiro, seja sueco, tá? Não importa.
que está produzindo em um país que ele não é residente. Então, automaticamente, a gente está no campo da renda nacional. Tudo bem? Nesse campo da renda nacional, tá, o que a gente vai considerar é qual é a transferência de renda ao final do processo. Tudo bem? Então, a gente vai ver um confronto que existe, tá, entre renda que o país está enviando para o resto do mundo, e, portanto, tem que haver a transação dessa renda entre o país e o resto do mundo, e renda que o país está recebendo do resto do mundo. Então, pela ótica da renda, a gente vai ver essa troca que acontece. Tudo bem? E essa troca é a renda que é efetuada. Então, a pessoa produziu, tá, lá na Suécia. Isso vai entrar no PIB da Suécia. Uma parcela da renda que essa pessoa produziu vem para o país, vem para o Brasil, por exemplo. Tá? Por quê? Porque esse fator de produção é nacional, só para dar um exemplo. Tá? É como se a gente estivesse exportando o fator de produção para a Suécia. Tudo bem? Eu sei que, no geral, deve ser muito mais ao contrário do que isso, mas vamos supor, vamos ser felizes por um tempo, tá? E o Brasil está exportando fator de produção. A parte da renda dessa pessoa que é consumida na Suécia, a gente vai observar imediatamente, tá? Inclusive pela ótica da demanda, como uma parte de consumo lá. Mas, se uma parcela é enviada para o país, perceba, a gente gerou um produto lá na Suécia, que é sueco esse produto, tudo bem? Porque é interno, mas, tá? Quando a pessoa pega uma parcela dessa renda e envia na forma de salários para o Brasil, tudo bem? A partir desse instante, como ela foi, tá? Como uma exportação de fator de produção, isso daqui que está vindo para o país é renda nossa. Tudo bem? Isabela, certo, dá para entender? Certo. Sim, Tudo sim. bem? Tá? E tem uma forma de ilustrar isso, que são, tá, as tabelas do balanço de pagamentos. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Tá? Inclusive, quando a gente está, por exemplo, lidando com a economia brasileira, ela é uma economia que tem o PIB maior do que a renda nacional bruta, porque nós somos altamente, tá, dependentes de capital produtivo, capital financeiro igualmente, estrangeiro. Quando nós fizemos a nossa industrialização usando empresas multinacionais, investimento estrangeiro direto, a gente estava, sim, fazendo com que nós tivéssemos, tá, um PIB que avançasse no tempo, mas nós teríamos uma parte desse produto gerado no país que não era renda nacional nossa. Por quê? Porque, em última instância, era enviado para o exterior, por exemplo, via pagamento de lucros ou pagamento de salários. Essa parte que vai enviada para o exterior, o país não comanda. Qual que é o grande detalhe? Veja, eu vou levar o exemplo ao extremo, tá, Isabela? Imagina que eu não, tá? Só para dar um exemplo extremo. Então, eu sou brasileiro, eu fui exportado, entre aspas, como trabalho lá para a Suécia, e eu não vou consumir nada, nada, absolutamente nada. Eu vou produzir lá, mas eu vou comer, tá? Doação da empresa para mim, a empresa que vai pagar lá para eu ter, dentro do expediente mesmo, almoço e janta, tá? Ela paga o meu aluguel com todos os facilities incluídos. Então, o meu gasto lá na Suécia é zero. Eu vou enviar todo o recurso para o Brasil. Isso demonstra, tá, o que é a questão da diferença entre o PIB e a renda nacional bruta. Se eu não fiz nenhum gasto lá na Suécia, em última instância, eu produzi um valor lá e remeti todo o valor produzido lá para o Brasil. Eu não fiz nenhum consumo, eu não deixei nada lá. O que vai fazer, claramente, tá, ceteris paribus, ou seja, a gente não considerar mais nada, tá, que isso fará com que a renda nacional bruta brasileira seja maior do que o PIB. E como nada na economia flutua, tá, isso vai fazer com que o PIB lá na Suécia seja maior do que a renda nacional bruta da Suécia, porque uma parte do que lá foi feito, tá, no fundo não foi feito com fator de produção nacional, e esse fator de produção nacional não fez nenhum tipo de devolução via demanda, tá, para produtores suecos qualquer parte da renda do PIB gerado. Deu para entender? Eu fui para o exemplo extremo justamente para ilustrar a questão que você trouxe. Tá? Sim, sim, entendi. Então, caso, por exemplo, supondo que você gaste metade do seu salário lá em consumo,
e mande metade para cá, ele ia somar metade lá no PIB deles e o Brasil somaria metade aqui na renda nacional bruta. Olha só, o que aconteceria lá na Suécia no processo, tá? Ao longo do processo. Considerando sempre que o fator de produção é nacional, o relevante, o que a gente está olhando, tá? O que aconteceria lá? Então, a pessoa gastou metade do salário dela lá. Quando ela gasta metade do salário dela lá, olha o processo, que interessante. Isso daqui é bom para mostrar para vocês que nada flutua. Foi gerado um PIB, esse PIB gerou, tá, uma renda nacional bruta da Suécia, tá, que é menor do que o PIB, tudo bem? Naquele instante, no T0. Mas a pessoa que recebeu, que não é residente, gastou lá. Quando ela gasta lá, o que ela faz com algum residente da Suécia? Dá renda para essa pessoa. Vai virar renda privada lá. Tudo bem? Essa metade que foi gasta lá, virou renda lá. E a outra metade, que é de brasileiro, vai ser mandada para o Brasil. Essa parte sai de lá, vira renda brasileira. Isso daqui, o que tem, né? Qual que é a tentativa que eu tenho aqui de apresentar para vocês? Para mostrar, tá, a relação que é umbilical e frequente, constante, e isso responde, inclusive, a questão do Gabriel, tá, da indissociabilidade entre produto, renda e dispêndio. Só para explicar de novo, para ver se fica claro. Eu produzindo na Suécia, tá, eu não sou produto nacional bruto sueco. Eu sei que eu troquei o nome aqui, mas para mostrar para vocês. Tá? Então, eu produzi lá, eu sou um PIB lá, eu recebi renda. Se eu pegar essa renda inteira e mandar para o Brasil, eu não deixei nada como renda sueca. Agora, se eu gastei metade da minha renda lá com produtores suecos, eu transformei a renda nacional minha em uma renda privada dos suecos. E eu mandei um pedaço da renda de volta para o Brasil, que foi só metade. Tudo bem? No final das contas, uma parte ficou com os suecos, tá? E outra parte veio compor a riqueza nacional brasileira. Essa foi a distribuição no final das contas. Tudo bem? Certo, muito obrigada. E aí, me deixa só aproveitar a sua pergunta para fazer uma outra, uma tentativa de trazer essa discussão para um campo mais prático, né? Muita gente, talvez, vai ficar incomodada, né, quando eu falo assim, nosso parque produtivo no Brasil é muito multinacional. Então, a gente manda muito lucro, muito salário, tá? A gente usa muito capital financeiro estrangeiro, então a gente manda muito juro para o resto do mundo. Tudo bem? Aí pode ser que isso crie imediatamente na mente de alguns de vocês, assim, não, então a gente não deve usar, tá, a capital estrangeiro, eu vou ir além do capital, a gente não deve usar fator de produção estrangeiro. Tá? Não, a gente deve. Por quê? Porque no fundo a gente está gerando PIB no país, importante isso, está gerando riqueza aqui, e uma parte daquilo que os fatores de produção que não são residentes no Brasil recebem, fica no Brasil, na forma de consumo de coisas que são produzidas aqui, tá? Tem gente que não remete para o resto do mundo, então fica aqui guardado no Brasil, está investido aqui em alguma coisa. Então, é melhor produzir riqueza, tudo bem? É melhor produzir riqueza. Né? O grande ponto que lá atrás, para quem já fez Brasileira 1, tá? Acho que vai estar na 1, porque é antes de 64, e que, por exemplo, alguns presidentes, né, acho que Juscelino e Getúlio, queriam regular a saída de capital estrangeiro, fazer a lei de proibição ou limitação de remessa de lucros. Isso tem, no fundo, uma outra razão, que é o quê? O Brasil sempre padeceu de uma coisa que se chama estrangulamento externo. O que é estrangulamento externo ou restrição externa, tá? Ou crise cambial, todos esses nomes vocês verão. O que é isso? É o país não ter dólar. E quando o país não tem dólar, porque sai muito, a gente não consegue fazer nenhuma transação com o resto do mundo. Então, uma forma que existe de a gente evitar que a gente fique sem dólar, ou seja, evitar o estrangulamento externo, ou seja, evitar a restrição externa, é a gente proibir que saia recurso do país. Qual que é um recurso que a gente pode proibir que saia? Lucro, por exemplo. Tudo bem? Mas por que ele sairia? Porque ele não é produto ou renda residente do país, nacional. Né? Ele só foi produzido no país interno. Né? É isso, assim.
aproveitei a sua pergunta para falar de uma outra coisa, para tentar fixar na mente de vocês o que é o conteúdo disso. Certo. Muito obrigada. Imagina. Vamos lá, perguntem. Se vocês podem perguntar curiosidades também, tá? Eu tento ao máximo trazer para o assunto da aula, não tem problema. Beleza, professor, vou mandar uma então. Vamos lá, Diogo. Mas não é curiosidade, acho que é mais dentro da aula mesmo. Se as transações correntes elas estão deficitárias, beleza, a gente vai ter que recorrer à poupança externa. Só que, e se eu, não sei, tenho uma má reputação no mercado internacional e ninguém consegue me oferecer crédito? Perfeito. Excelente questão, Diogo, excelente questão. Vou voltar para o quadro, tá? Então, vamos lá no quadro. Deixa eu ver se é isso daqui que vocês estão vendo, né? Então, olha só, isso tudo tem que ver com o negocinho da economia que se chama BP, tudo bem? Essa BP, balanço de pagamentos, quem já foi meu aluno em Brasileira já viu isso, em Macro 2 também. Nós temos 4 grandes contas do BP, mas eu só vou colocar 3. Tem uma aqui que seria a C, que são erros e omissões. Eu não vou colocar, ela é desprezível. A primeira... Oi? Posso interromper um pouquinho? Claro, claro. Isso é matéria de macro 1 ou não é? Porque senão eu tô com muita coisa na cabeça. Oi? Isso é matéria disso que a gente está vendo agora. Ah, então tá. Tá? E é por isso que eu insisto muito com vocês, para vocês verem essas 2 primeiras aulas, tá? Como aulas que são, digamos, um grande dicionário, ou um grande alfabeto da macroeconomia. Tudo bem? Então, olha só, tá? Nós temos a grande conta transações correntes, TCC, então, transações correntes ou conta corrente, tá? Vou chamar de TCC só para vocês terem a vista de que pode ser transações correntes ou conta corrente. Nós temos uma outra conta que lida com a poupança externa, tá? Essa outra conta se chama conta capital ou financeira. É aqui que vem a poupança externa quando a TCC é negativa, tá? E, por fim, nós temos uma outra conta que se chama RI, Reservas Internacionais, tá? Tudo bem? Então, acho que isso daqui, para vários de vocês, já é conhecido, para vários de vocês, talvez seja o primeiro contato, tá? O que o Diogo perguntou, né? O Diogo perguntou o seguinte: se um país está perdendo muito recurso nas suas transações correntes, por exemplo, ele tem, tá, um conjunto de exportações menor do que importações e tem uma renda líquida enviada ao exterior que é muito negativa e tem também umas transferências unilaterais de renda que também são muito negativas, o país está perdendo dinheiro para o resto do mundo. E aí vem aquela discussão que nós tivemos lá no vídeo, discussão que nós tivemos no vídeo, eu estou falando sozinho lá, né? Mas tudo bem, eu sempre estou pensando em vocês. Então, lá vem a discussão do seguinte, tá, mas se um país está perdendo recurso para o resto do mundo e nada na economia flutua, quem é que está financiando isso? Essa é a questão. Tudo bem? É por isso que a gente tem lá o tempo todo a história de que investimento é igual a poupança, tá? Que a poupança financia investimento público, investimento privado, a poupança financia as transações de um país com o resto do mundo, pensando pela lógica, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, isso que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Se um país está perdendo recurso para o resto do mundo porque ele está vendendo bens e serviços, tá? Menos do que ele está comprando do resto do mundo, porque ele mais envia renda para o resto do mundo sem uma contrapartida, transferência unilateral, e porque ele usa muito fator de produção internacional, não residente. E esses fatores de produção mandam muita renda para o exterior, esse país está perdendo, é como se eu colocasse aqui, ó, esse país está perdendo, vamos pensar no caso brasileiro, dólares.
Tudo bem? Se esse país está perdendo dólar, como é que a gente resolve as coisas? Bem, tá? Nós podemos trazer do resto do mundo dinheiro que esteja sobrando. Qual é o nome disso? Poupança externa. Tá? Esse C aqui é poupança externa. Aí vem a pergunta do Diogo. Mas um país para atrair poupança externa, tá? Nada é automático na economia. Para atrair poupança externa, ele vai ter que fazer com que aqueles que são poupadores no resto do mundo confiem no país. Né? E aí vem a pergunta do Diogo. Tá, mas se o país está sofrendo uma crise de confiança, né, esse recurso não vai vir. Perfeito. Ele pode não vir. Tá? Por exemplo, é o caso do Brasil neste ano especificamente. Tá? O Brasil tem um quesito particular nessa história. Na verdade, tem dois. Tem um que é estrutural, que é o quê? O nosso mercado financeiro, no que toca ao mercado de câmbio, é muito aberto e é muito avançado. Nós somos o terceiro maior mercado de derivativos cambiais do mundo. Eu não vou explicar isso aqui. Mas isso, tá, sem sermos uma moeda real relevante no mundo. Tá? Para quem não é economista, uma desvalorização muito intensa do real sempre vai ser entendida mais ou menos como o Brasil é um país muito ruim, tá vendo? A gente sente um brio ferido. Tá? Para quem é economista e entende, de certa forma, o tamanho do nosso mercado cambial, a gente sabe que a gente sempre tem maior valorização no mundo e maior desvalorização no mundo. Por quê? Porque é muito fácil trazer e tirar dinheiro do Brasil. Tá? Daqui a pouco eu coloco um texto para vocês que eu publiquei no começo do ano que explica um pouco esse movimento e que a gente já dizia lá, eu, Rafael Leão, meu colega, o seguinte, olha só, o Brasil vai sofrer uma desvalorização, tá? E essa desvalorização tende a ser relativamente permanente. E a gente coloca esse elemento do tamanho do nosso mercado. Mas isso daqui é um pouco além. Tudo bem? Mas vamos pegar o Brasil. Por que o Brasil não está numa situação tão terrível? Tá? O Brasil não está numa situação tão terrível porque ele não está perdendo muito nas transações correntes. Como o dólar está muito desvalorizado, tá? O real está muito desvalorizado, a gente está vendendo bem para o resto do mundo. E como a crise fez com que as nossas importações caíssem, tá? A gente está nas transações correntes com saldo zerado. Tudo bem? Mas olha só, não falei, tá, que a gente está ganhando nas transações correntes. Então tem alguém que está sofrendo o impacto. Quem é que está balanceando o impacto disso tudo? Se não é a poupança externa, porque essa também está indo embora. Quem é que balanceia? As reservas internacionais. É por isso, tá? É muito difícil, mas vocês agora têm o desafio de explicar para a família de vocês, ou para a paquera de vocês. Pode ser até, se o Júlio tivesse aqui, né, o Júlio que falou na primeira aula sobre que o Tinder estava bombando na quarentena, ele arrumou uma namorada, tá? Eu acho que ele não está aqui, mas pode ser um assunto para vocês puxarem papo aí com a paquera, tudo bem? Não, explica, olha, reserva internacional é importante por quê? Porque ela, em última instância, se a poupança externa não veio, ela é, entre aspas, quem vai financiar o déficit, tá, em transações correntes do país. Tudo bem, Diogo? Agora, vamos supor também, tá, que o país não tenha reserva internacional. Nós conhecemos um país aqui muito perto da gente que está nessa situação. Quem é? A Argentina. A Argentina está nessa situação. Aí o que acontece? Aí o país precisa recorrer a quem? Ao FMI, que é um grande emprestador de moeda estrangeira. Tudo bem? O país pode fazer uma outra coisa. Uma outra coisa que o país pode fazer, né, é permitir que o câmbio desvalorize profundamente. Agora, isso certamente vai ter um impacto. Vejam agora o que está acontecendo no Brasil. Isso vai ter um impacto, tá, sobre a inflação no país. Ah, Fábio, então você está falando que a inflação no Brasil está descontrolada? Não, não estou falando nada disso. A inflação no Brasil está muito ancorada. Mas a gente está tendo um repasse no atacado, tá? A gente falou isso na última aula, dos preços dos alimentos, preços em geral para o produtor por causa do dólar. Agora, se o dólar dispara, o que acontece? O país tem um mega incentivo para exportar. E aí ele começa a ganhar dólar do resto do mundo. Se o dólar dispara, o país tem um mega incentivo para não importar. E aí ele deixa de mandar dólar para o resto do mundo. Tudo bem? Beleza.
Beleza? Então, assim, perfeito o seu comentário, porque por trás, né, da necessária igualdade entre o saldo de transações correntes do país e a poupança externa, por trás dessa necessária igualdade numérica, tem uma lógica econômica. E a lógica foi essa que a sua pergunta me permitiu trazer a vocês. Professor, acho que eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos lá, Isabela, mande ver. Quando você estava falando sobre a renda líquida do governo, você falou sobre as transferências e subsídios governamentais e falou que essas transferências eram passagem de dinheiro para o setor privado sem serviço público. Perfeito. Eu não entendi isso direito. Você pode me explicar, por favor? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Boa questão, tá? Posso explicar tanto pelo subsídio quanto pela transferência, a lógica é a mesma, exatamente a mesma, né? Quando o governo faz uma transferência de renda, por exemplo, pagando vamos lá, tá? Vocês não são pessoas, sempre tem que fazer o disclaimer, tá? Vocês não são pessoas radicais, nem extremistas. Então, eu vou fazer o exemplo do Bolsa Família para dar um exemplo técnico, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Se vocês querem, de antemão, eu já falo qual é o meu juízo de valor. O programa Bolsa Família é uma maravilha de política pública, não é por menos que é um dos produtos de maior sucesso de exportação do Brasil. Tudo bem? Mas agora eu vou explicar tecnicamente na economia como ele funciona, tá? Eu recebo recurso do governo. Então, o governo faz uma tributação, tá? Ele pega recurso do conjunto da sociedade e me passa uma parte. Mas quando o governo me passa uma parte, ele está me passando uma parte porque eu estou produzindo alguma coisa. Eu conto no PIB, tá? O que eu estou produzindo? Um serviço público, tá? Qual? Serviço público de educação. Tudo bem? Logo, veja, esse gasto do governo tá me gerando uma renda, e eu sou um sujeito privado, mas eu estou fazendo como contrapartida a prestação de um serviço público, eu estou gerando um produto. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Isabela, beleza sobre isso? Sim. A questão do salário de um funcionário público, você está se colocando, certo? Certo. Isso, perfeito. E aí, para a recepção do salário, o funcionário público tem que ser um fator de produção, ele tem que produzir o serviço público. Beleza? Uhum. Agora vamos pensar no Bolsa Família, tá? Qual é o serviço público prestado por quem recebe o Bolsa Família? Ninguém, nada. Ah, mas a pessoa tem que estar na sala de aula. Sim, mas quem está dando aula lá, tá? É o professor que está recebendo o salário. O aluno, para estar ali dentro, e a mãe daí vai receber o Bolsa Família, tá? O aluno não precisa prestar serviço público. Dá para entender? Isso porque ele está sendo beneficiado pelo professor, assim, né? O professor ensina, ele aprende, de algum jeito isso vai voltar para a economia. Acho que vai ser mais fácil se você olhar sem envolver o professor, pensa só no aluno. O que o aluno está produzindo de serviço público? Só para, talvez fique mais, eu vou ser mais provocativo para ser mais didático. O que você, por exemplo, pode demandar de um aluno que recebe o Bolsa Família? Presença. Ou seja, ele vai ter que usufruir de um serviço público, mas ele não vai prestar nenhum serviço público. Isso configura a transferência de renda. Ah, tá, certo. Ele não produz nada, mas ele usufrui de um, certo, entendi. Ele usufrui de uma renda que foi transferida pelo Estado, só isso. Não certo. É o serviço público, tá? Então, certo. O que eu quero chamar a atenção, tá, é que a transferência de renda ela é definida quando uma pessoa recebe renda do governo sem fazer absolutamente nenhum serviço público. Certo. E fazer que eu quero chamar a atenção é produzir. Uhum. Tá? É só isso daqui. A gente tem vários, por exemplo, tem uma transferência de renda que é absurda, né? Que são aquelas transferências das rendas mensais vitalícias de pessoas que são
filhos de generais, aquela coisa toda, sabe? Essa renda mensal vitalícia, ela é altíssima, e as pessoas que recebem não precisam fazer nenhum serviço público. A única coisa que elas precisam ter é a sorte de serem filhos de alta patente militar. Nesse caso, entra quando, tipo, o governo perdoa a dívida de banco ou empresas, essas coisas assim? Olha, dívida de banco, vamos lá. Se o ônus no final ficou com o setor público, e o setor público, portanto, ele pegou o recurso que ele passou, tá? Pegando das pessoas que produziram, ou seja, tributando, é uma transferência de renda. Perfeito. No final, foi um grande subsídio. Se a pessoa teve um perdão de dívida e o recurso não voltou, de alguma forma, não voltou em serviço público. Certo. Muito obrigada. Imagina. Subsídio é um excelente exemplo disso também. Então, por exemplo, a gente tem que pagar, só dá para dar um exemplo, tem que pagar 100 de imposto, o governo vai lá e fala, não, você vai ter um subsídio, vai pagar só 20, tudo bem? O que você vai fazer em troca? Nada, nada. Então, o governo, é interessante isso daqui, ele deixa de ter parte da renda dele, tá? Se ele deixa de ter parte da renda dele, nós chamamos isso de subsídio, nós chamamos isso também de desoneração, tá? E isso gera para o governo como se fosse um gasto, afinal de contas, ele não arrecadou 20, é a mesma coisa dele perder 20, como é que ele perderia de outra forma? Gastando. Nós chamamos isso, tecnicamente, subsídio de desoneração, de gasto tributário, tá? E nesse sentido, alguém se apropriou desses 20 sem prestar um serviço público. Esses 20 eram de quem? Esses 20 eram do governo. Se alguém se apropriou disso, tá? Isso daí é uma espécie de transferência de renda, tá? Para o setor privado. Certo, muito obrigada. Eu acabei de descobrir, então, que eu fazia parte dessas transferências aí. Você fazia por qual caminho? Eu tinha os ProUni uma faculdade que eu tentei começar anteriormente, então eu tinha subsídio do governo e não pagava nada. Tá. O ProUni tem uma diferença, porque o governo é como se ele fosse um imenso... ele está investindo em você, tá? Então, o ProUni ele tem uma relação com o governo deixar também de cobrar o imposto, tá? Da universidade que está oferecendo o curso para você gratuitamente. Aqui é interessante isso, né? A maneira que a gente chama isso de inversão financeira no que toca ao governo, à contabilidade pública. Porque é como se o governo estivesse investindo, mas ele está falando basicamente o seguinte, não, ao invés de eu investir, a empresa, tá, acaba investindo em você e o governo deixa de arrecadar aquilo que ele arrecadaria com a empresa. Então, o gasto do governo vem nesse caminho. E ele está, de certa forma, terceirizando um investimento. O investimento é feito pela empresa em você. Pela empresa que eu chamo a atenção, porque é uma instituição normalmente privada, ou pode ser até uma instituição sem fins lucrativos, quando é uma universidade confessionária. Então, isso daí vai entrar na contabilidade, tá? Como uma espécie de subsídio, tudo bem? Ele entra como uma espécie de subsídio. Mas, efetivamente, é como se o governo estivesse terceirizando uma ação de investimento dele para outrem. Tudo bem? Por que dá essa diferença? Por que fica complexo? Porque eu estou falando contigo sobre contabilidade social e sobre finanças públicas ao mesmo tempo. Eu estou juntando essas coisas. Entendi. Muito obrigada. Beleza. Questões, mais questões? Estão ficando cansados, né? Agora só tem o Diogo com a telinha aberta. Que eu pedi uma pizza que aí deu energia. Professora, eu tenho uma questão, mais por curiosidade assim também. A gente vai chegar a ver dentro da disciplina o multiplicador keynesiano, esses fatores? A gente vai ver o multiplicador keynesiano, salvo engano, na próxima aula já, talvez. Tá, legal.
Você quer fazer uma questão sobre o multiplicador? Pode fazer, se quiser. Pode ser, é que aí tem aquela questão do gasto acabar gerando um efeito multiplicador na renda, e aí como é que funciona esse efeito multiplicador, sendo que nada flutua na economia? Perfeito, ótima questão. Talvez o multiplicador seja a prova de que nada flutua na economia. Tá? Por quê? E aqui, por que é muito boa a questão? Tá? Porque isso vai mostrar, mais uma vez, aquela primeira questão do Gabriel sobre a relação entre as óticas de apuração da riqueza, da geração de riqueza, e, ao mesmo tempo, isso permite que a gente fale da primeira aula do fluxo circular da renda, né? E reitere isso daí. Olha só, toda forma de gasto significa alguém recebendo alguma coisa. Quando alguém está recebendo alguma coisa, o nome dessa coisa é renda. Tudo bem? Então, o multiplicador keynesiano, ele tem que ver, tá, com o quanto que as pessoas gastam na forma de consumo de determinada renda que recebe. Tá? Então, eu vou voltar para o quadro aqui para mostrar essa relação. Então, pensem aqui, ó, a renda de uma economia, que a gente pode chamar tranquilamente de Y, isso daqui a gente falou muito nas aulas 1 e na aula 2, é consumo e poupança, tá? Olha só, vamos tirar essa poupança daqui só para a gente ir para o exemplo extremo, né? Aí fica mais fácil de entender. Vocês receberam 10 de renda, tá? E vocês consumiram 10 de renda. Ao consumirem 10 de renda, quem recebeu, tá? Porque vocês consumiram, recebeu 10. Então, aqui o multiplicador já atuou, tá? A gente tem uma sociedade que consome tanto que, no fundo, a gente acabou de fazer um processo de 20 de renda. Como essa sociedade não poupa, quem recebeu esses 10 vai fazer o que com ele? Consumir, tá? E quem está recebendo esse consumo, tudo bem? Está recebendo renda, que vai fazer o quê? Consumir. Veja o giro dessa renda. Tá? Isso daqui significa que se o país tem capacidade de produção, ele vai ter um estímulo de ficar produzindo para que seja consumido grande. O que acontece com a economia? Cresce. Esse é o multiplicador. Tá? Certo, legal. Aí, nesse sentido aí, se eu tenho uma poupança, aí por isso que essa poupança vai ser igual ao investimento. Aí, maravilha, tá? A gente consegue olhar por aqui também, olha só. E essas relações são ótimas, de a gente ficar batendo muito no martelo. A renda, ela é igual ao PIB, que é igual à demanda. Demanda não vai caber, eu vou colocar DA, que é demanda agregada. Então, a gente produziu 10 aqui no PIB, a gente agora vai ter poupança. Eu vou consumir 8 e vou permitir que 2 sejam poupados, porque a gente está no mundo da renda. Então, aqui é C e aqui é a poupança. Aqui, no campo da demanda agregada, eu tenho 8 que são consumidos. 2 na sociedade, tá? Agora, podem ser dedicados ao quê? Podem ser dedicados ao investimento, tá? E aqui está a relação de por que a poupança, de certa forma, vai ser convertida em investimento. Primeiro, porque nada na economia flutua, mas tem que ter a lógica econômica disso. A lógica agora é que o parque produtivo desse país, ele não vai produzir 10 exclusivamente para o consumo. É como se ele tivesse aberto um espaço para que a gente pudesse dedicar a um outro tipo de bem que existe na economia. Na economia, nós temos 2 bens, tá? A gente tem o bem e serviço de consumo e a gente tem o bem e serviço de investimento, que nós também chamamos de bem K, que é bem de capital. Agora, a gente tem um espaço dentro do parque produtivo desse país, tá, para gerar bens de investimento. De onde foi que veio esse espaço? Veio de um não consumo. Qual é o nome disso? Poupança. Tudo bem? Então, sempre que vocês ouvirem falar da necessidade de nós
pouparmos mais no país, o que a gente está falando é vamos abrir espaço para que exista capacidade de a gente fazer, tá, a geração de bens de investimento, ou que é a mesma coisa com outro nome, bens de capital. Tudo bem? Beleza, então. A lógica é essa. Só para fechar, mesmo se eu entesourar esse dinheiro, ele ainda vai fazer parte do investimento. investimento. Tá bom. E como é que isso vai acontecer? Tá? Isso vai acontecer por dois caminhos. Então, olha só. Nós temos, tá? Produto, que é igual a renda. E aqui nessa renda, mais uma vez, continuemos aqui com o 10. Consumo mais poupança, é isso daqui que você está chamando de entesourar. Né? Bem, aí eu estou entesourando, aqui eu tenho uma demanda agregada, a parte do consumo é igual à parte do consumo, aqui eu tenho um investimento. Aí você está me perguntando, como é que esses dois aqui que foram entesourados, o que é isso? Moeda na mão, dinheiro na mão. Tá? Como é que esses dois vão se tornar investimento? Tá? Se você colocou o dinheiro no colchão, ou seja, você entesourou, ele não foi para o sistema financeiro, esses dois vão virar investimento a partir da seguinte lógica. Foram produzidos 10 na economia. Desses 10, 8 viraram consumo. Como eu sei, por causa da poupança igual a 2 aqui que nós especificamos. Então, bens de consumo na sociedade, tá, foram iguais a 8, beleza, maravilha. E esses dois serão o quê? Esses dois serão coisas que foram produzidas na economia e não foram consumidas. Tá? Então, isso daqui vai gerar o quê? Se coisas foram produzidas e não foram consumidas, isso daqui gera delta, que é o quê? Variação de estoque. Aqui, nós precisamos fazer um exercício lógico, tá? Esqueci do O aqui. O exercício lógico é o seguinte, toda vez que alguém faz um investimento porque está a fim de produzir. Qual é o nome, tá, do produto final desse processo de produção? É o PIB. Tudo bem? Se eu já tenho 2 que foram estocados porque alguém poupou, o que é a mesma coisa com outras palavras. Se eu tenho 2 que foram estocados porque alguém não consumiu, isso significa, tá, que é como se eu tivesse investido, gerado uma produção igual a 2. Então, quando a pessoa entesoura, tá, alguém deixa de consumir. E esse alguém que deixa de consumir gera para quem produziu um estoque. Todo mundo, quando investe para ter produto. Quem tem estoque tem o quê? Produto. Qual é o tamanho do estoque? Aquilo que outro alguém não consumiu. Aquilo que alguém não consumiu é a poupança. O produtor gera com isso um estoque, que no fundo são produtos, e sempre que alguém investe para gerar produtos. Logo, esse estoque é como se fosse já um investimento, porque ele já é o produto feito. Tá? E todo investimento busca produzir produtos. Tudo bem? Eu sei que parece meio louco, tá? Mas a lógica, ela é coerente, Sim. É consistente. Tá? Eu sei que eu falei por vários caminhos, mas para mostrar para vocês o que é a relação de que quando uma pessoa decide poupar, tem alguém que vai gerar estoque. Esses estoques são produtos. E toda vez que alguém investe, alguém está investindo para gerar produtos. Né? Então, o valor que alguém poupou sempre vai ser igual ao valor que alguém estocou sem querer. Mas como esse valor estocado sem querer já são produtos, é como se a pessoa tivesse investido para gerar aquele produto. E aqui eu não estou negociando se é bom, se é ruim, não estou fazendo juízo de valor. Estou explicando só a lógica para vocês. Beleza. Aquela primeira aula que estava com áudio ruim, eu consegui assistir ela e tal. Só que eu vi tudo do fluxo circular de renda, e aí ia começar estoque e não deu tempo de eu ver, e aí a aula sumiu. Aí, assim, resumindo, é isso, então? É exatamente isso daqui. Tá, tranquilo. E eu também tirei aquela aula sem muita preocupação, porque primeiro no vídeo, né, primeiro do tópico 2, eu falei de novo
do fluxo circular. Mas também, na aula passada, de quarta-feira, eu expliquei esse processo. Então, tanto pelo vídeo da aula passada, quanto pelo do fluxo circular, isso daqui está debatido. Então, tem 2 caminhos ali que a gente pode olhar. E agora esse daqui também. Mas é exatamente isso, tá, Luana? É essa questão da variação de estoques. Tá certo, obrigada. Imagina. Professor, Diga, Isabela. no livro, eu esqueci o nome da autora, mas ela fala que o PIB não é o mais indicado para você avaliar questões sociais, né? Você tem a questão da desigualdade, que principalmente no Brasil é muito grande, etc. Mas aí você tem uma série de outros fatores, né? O IDH e etc., que você consegue avaliar essas questões sociais. Mas se a gente pudesse ver só puramente o PIB, o que seria possível dizer a respeito da sociedade daquele país? Ótimo. A gente pode imediatamente dizer que a sociedade daquele país, tá, é, por exemplo, muito produtora de riqueza. Se a gente sabe que aquele país é um país, por exemplo, muito populoso, a gente pode induzir, tá? Por exemplo, vou pegar o caso brasileiro, estou muito na cabeça do caso brasileiro, o caso chinês. O Brasil é um grande produtor de riqueza. Nos últimos, talvez, 40 ou 50 anos, a gente é um dos 10 países do mundo que mais produz riqueza. A gente já foi o 6º maior produtor de riqueza do mundo. Mas aí vem para o Brasil 2 coisas. Primeiro, nossa população é larga, é vasta. Então, a gente precisa, para conseguir dar uma renda boa, média para a nossa população, a gente tem que produzir ainda mais riqueza. Né? Então, esse é um primeiro caminho que a gente segue. A China é igual, né? A China tem, imagina, uma população que é basicamente, talvez 6,5 vezes, né, a população brasileira. Então, eles têm muita capacidade de produzir riqueza. Mas para conseguir dar uma renda para cada pessoa, renda média ou renda per capita, tá, a mesma coisa, a gente vai precisar produzir, se a gente fosse chinês, muito mais riqueza. A gente não sabe se o mundo aguenta, né? Mas, de todo jeito, a informação imediata é que o país é capaz de produzir riqueza. Certo. Então, sobre variáveis sociais, assim, não é possível abstrair mais nada, só a capacidade de produção de riqueza mesmo. Perfeito. E é exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Olha só, vamos discutir um pouquinho isso para eu tornar isso mais palpável para vocês. Nós estamos em São Paulo, né? São Paulo produz 30% da riqueza brasileira. Né? Eu não sei onde vocês moram, não sei onde vocês trabalham, mas eu consigo, assim, muito tranquilamente ficar, por exemplo, quando vocês vão para alguns bairros na periferia de São Paulo, tá? Ou se vocês estão, por exemplo, indo para o litoral, e aí vocês passam ali em São Vicente, e veem, por exemplo, as palafitas, a vida dura, tá? Ou se vocês viajam, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, e estão fora das capitais, estão no interior, ou para algumas cidades de Minas, vocês veem um contingente de pobreza muito grande. Aí vocês, de repente, passam aqui na Faria Lima, tá? Ou vocês andam pelos Jardins, ou vocês vão até o Leblon, tá? Ou vocês andam na Avenida Ana Costa, lá em Santos, ou vocês passam em Juqueí, e vocês veem ali a Praia da Baleia, por exemplo, e falam, meu Deus, mas tem muita riqueza também. Tudo bem? Por que eu estou chamando a atenção? Estou chamando a atenção para o quesito seguinte, nós somos um país que tem uma capacidade de produção de riqueza grande. A gente desperdiça muita capacidade de produção de riqueza no país, mas a gente já produziu muita riqueza. Só que essa riqueza é muito mal distribuída. Então, isso quer dizer que tem, tá, um conjunto de pessoas que consegue obter mais da riqueza produzida, e é claro que esse conjunto de pessoas consegue, ano a ano, ter um estoque de acúmulo de riqueza maior. Tá? Então, isso vai se traduzir em a gente ver, ao longo do Brasil, rincões que são muito ricos, você fala, bicho, eu tô, sei lá, tô nos Estados Unidos, eu tô na Suíça. Né? E você chega em outro lugar e fala, meu Deus, que isso, eu tô na beira do inferno. Né? Então, aí a gente começa a falar sobre a distribuição da renda gerada. E aí os problemas começam a aparecer.
Certo, muito obrigada. Imagina. Se me permitem, né, 22 e 25, eu vou falar uma questão pessoal aqui, numa conversa com vocês. Sou economista há muito tempo já, desde 2002 eu faço a mesma coisa. Quando eu entrei na faculdade de economia em 2002, até hoje eu faço a mesma coisa, eu estudo economia, é isso que eu faço da vida. Né? Só que a partir de 2009 eu comecei a ensinar economia também. Né? Então eu me formei há 15 anos, mas eu estudo economia há quase 20 anos. E o Brasil é tão desigual, e eu gosto muito de conhecer o Brasil, de viajar e me meter no meio do Brasil, assim, eu faço isso, espero que um dia vocês possam fazer isso, quem já puder, espero que faça isso, quem gostar, espero que faça isso. E eu vou andando no Brasil de vez em quando, e eu desacredito, sabe, da maneira pela qual vários brasileiros e brasileiras vivem nesse país, porque é uma carência muito grande. Tá? Vocês talvez saibam isso muito melhor do que eu, mas só para comentar. E aí, como a vasta maioria, tá? A gente tem um país em que 75% da população brasileira, tá, vive com 10% da riqueza gerada nesse país. Tudo bem? Isso mostra como a gente é muito desigual. Né? E sabendo, só para dar um dado aqui, a mediana de renda do brasileiro são R$ 413 por mês. Sabendo disso, né, o tempo todo na minha cabeça, para mim, no Brasil, a gente vive restrição. A gente não vive uma vida confortável. Eu vivo uma vida confortável, mas eu não estou pensando em mim, estou pensando no mundo, que eu quero mudar o mundo. Quero impactar de fato para poder gerar um amanhã melhor, para ter a sorte que eu tive na vida. Tá? Então, eu fico na cabeça sempre assim, que a gente vive com uma restrição tremenda, tremenda, tremenda. E aí, de vez em quando, tá, por exemplo, eu moro em Pinheiros, então eu moro no bairro rico aqui de São Paulo. E aí eu ando assim, e eu vou vendo os prédios, né? Vira e mexe, eu vou para Juscelino Kubitschek, eu adoro andar na rua tomando cerveja de tarde, eu passo aqui no Itaim, aí o Itaim ali do lado, eu falo, gente, tem riqueza acumulada nesse país, sabe? Que coisa, que é isso, né? Quando eu converso com vocês, né, de vez em quando, vocês vão me ouvir falar muito isso. O Brasil precisa de investidor estrangeiro. Eu vou falar, não, a gente se há 40 anos a gente é um dos 10 países que mais produz riqueza no mundo, tem gente que tem muito dinheiro nesse país, essas pessoas precisam investir o dinheiro delas. É claro que elas querem colocar no juro do Banco Central, porque aí é muito mais fácil ganhar dinheiro, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que a gente vive um país tão desigual e com uma restrição tão grande para a vasta maioria da população, que eu me impressiono de vez em quando, tá? De existir estruturas nesse país, de ter aqui na Avenida Brasil, por exemplo, a concessionária da Ferrari, eu falo, gente, mas eu vivo nesse mundo, assim, o mundo que eu estou muito acostumado a viver no Brasil é um mundo de restrição, não é o meu caso, não estou falando disso, estou falando o seguinte, a vasta maioria do brasileiro vive numa restrição tremenda, né? Como é que, de vez em quando, a gente tromba na porta sabe, de um jurerê internacional, de uma concessionária da Ferrari? Para mim não cabe, porque a gente não vive em dois mundos, tá? Mas no fundo, concretamente, essa mensagem que eu quero passar, a gente vive em dois mundos, sim, tá? E a gente sempre viveu nesse país em dois mundos. Não sei como a gente vai resolver isso ou se vai, mas ficar quieto a gente não pode, alguma coisa temos que fazer. Quesito pessoal conversado com vocês. Aberto a perguntas de novo. Fábio, Diga, em um dado momento você fala da concentração e da miséria, de certa forma. E ali, na sua fala, você diz sobre desperdício de riqueza. Perfeita. O que seria isso? Me veio à mente educação, inovação, mas o que seria, na sua percepção? Olha só, ótima questão, porque isso nos leva, Bruno, a conversar sobre o PIB potencial. Lembra que a gente definiu na aula passada, né? PIB potencial é aquilo que a gente produziria se utilizasse bem, eficientemente e largamente, tá, os fatores de produção que a gente possui. Então, por exemplo, quando o Brasil está com uma taxa de desemprego acima de 10% do PIB,
desde 2016, isso significa, concretamente, que tem gente que pode produzir, mas que não está produzindo. Então, o país está desperdiçando capacidade de produção. Quando o país fica, né, com uma ociosidade da sua estrutura de produção, que está girando mais ou menos entre 20% e 25%, desde 2015, isso significa que máquinas e equipamentos que estão instalados para produzir não estão produzindo. Tá? Então, a gente está desperdiçando capacidade de fazer alguma coisa. Você trouxe a educação e é ótimo isso, porque a gente teve uma queda esse ano de 2020, mas uma queda assim, gigantesca, alastradíssima, de estudantes matriculados, sobretudo no ensino superior privado. Então, a gente está deixando de treinar a capacidade intelectual, que é a capacidade de resolver problema do brasileiro. Isso vai significar que a gente vai ter no país um contingente bem menor de construção de etapas de processo produtivo, porque construção de etapa de processo produtivo é a gente resolver problema. Eu sei que falar nesses termos fica muito abstrato, mas o que vocês fazem o dia inteiro no trabalho, no estágio de vocês? Vocês vão resolvendo demanda. E essa resolução de demanda está gerando produto. Então, Bruno, em várias frentes, tá, a gente está simplesmente não utilizando aquilo que a gente tem de capacidade de produzir. Isso é o desperdício que eu estou chamando a atenção. Em ciência e tecnologia, é mais outro caminho, assim. Quanto mais a gente coloca menos recurso na CNPq, na CAPES, na FINEP, menos coisa a gente desenvolve, tá? E, necessariamente, a inovação vem de a gente pesquisar alguma coisa, ciência. Quando a gente transforma aquela coisa em alguma outra coisa que seja aplicável, a gente criou tecnologia, que é um padrão. E quando essa tecnologia é uma coisa que mudou em relação à anterior, inovação. Isso daqui é indissociável. A gente pesquisa ciência, cria conhecimento. Quando todo mundo conhece, consciência. Tá? Então, a gente cria uma coisa, ciência. A gente vai e coloca aquilo ali para um padrão. A gente forma um produto. Esse produto pode ser um serviço, esse produto pode ser uma estrutura de produção, esse produto pode ser uma vacina, esse produto pode ser um produto, por exemplo, um trem eletromagnético, só para dar exemplo. Tá? A gente fez a tecnologia, e quando isso é uma coisa nova, a gente está inovando. Então, se a gente deixa de investir, a gente vai deixar de criar, a gente vai deixar de usar nosso potencial de trazer coisas novas para o país. Então, a gente vai desperdiçando recurso, né? E isso é duro, porque a gente é um país populoso, desigual, e a gente precisa fazer com que a renda média do brasileiro cresça, que é uma renda média que está girando ali em torno de 2.100, né, do trabalho. A renda média é diferente da mediana. Então, a renda média do trabalho no Brasil está em 2.100. Isso significa, né, que a gente não está dando uma condição de vida, pelo menos confortável, para todos os brasileiros e brasileiras. E a gente está longe de conseguir fazer isso, quanto mais a gente usa menos a nossa capacidade de produzir riqueza. Tudo bem? Professor, eu prometo que é a última vez que eu falo hoje, tá? Você pode falar quanto você quiser. A gente estava fazendo seu pensamento sobre a questão da desigualdade no Brasil, né? Que se um dia a gente vai solucionar isso ou não. Agora não é uma dúvida nem nada, eu só estou trazendo um ponto de vista meu, né? Lá no meu trabalho, o pessoal costuma falar que lá na Suécia é muito diferente daqui, né? A desigualdade de renda lá quase não existe. Então, eles costumam dizer assim que as pessoas recusam promoção de emprego porque a diferença entre o salário que ela está recebendo agora e o do cargo maior é tão pequena que não vale a pena ela assumir maiores responsabilidades. E aí, trazendo isso para o contexto brasileiro, quando eu escutei essa fala, eu fiquei pensando sobre a questão do subemprego aqui no Brasil, né? Então, você precisa de uma massa de trabalhadores que estejam dispostos a assumir esses empregos que não são tão bons. Então, você, teoricamente, precisa manter esse nível de desigualdade para continuar desenvolvendo esses empregos, porque senão não vai ter ninguém que assuma até chegar a algum ponto que você consiga substituir esses empregos, ou por maquinário, ou excluir, acabar de vez com esses cargos e funções. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a desigualdade no Brasil ainda vai durar muito tempo.
Eu também acho, e acho que, diferente, por exemplo, da Suécia, né, em que a questão cultural conta muito, o Brasil tem uma questão cultural de desigualdade muito enraizada. E eu vejo esse quesito como central para que a gente, então, mantenha uma má desigualdade, de má distribuição de renda. Então, a má distribuição de renda ela é consequência de alguma coisa. Lá, por exemplo, no Reino Unido, o tempo que eu morava lá, o professor da Universidade de Cambridge, onde eu estudava, o assessor da Câmara, do Parlamento Britânico, e o jardineiro do college em que eu morava recebiam o mesmo salário de entrada, 26 mil pounds anual. Tá? Então, é uma questão cultural, de as pessoas entenderem que elas são iguais. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Eu sempre justifico isso muito, assim, para fazer uma chacota. Eu não sei se vocês vão se lembrar, porque vocês são novos, mas com o Rei do Camarote. Se vocês não souberem quem é né? Se vocês não souberem o que é o Rei do Camarote, digitem no Google. E aquilo ali representa, quando acho que era a Veja que está fazendo a pergunta a ele, né? E ele vai tentar explicar por que ele gosta, ele não consegue explicar. Ele vai, não, porque ele diferencia, e é isso. As pessoas se acham muito diferentes, né? Fora, as pessoas, elas têm a ideia, né, de que a diferença, isso, por exemplo, nos Estados Unidos é mais delicado, em várias partes dos Estados Unidos é muito parecido conosco aqui, mas lá na Europa não, é muito mais próximo. Lá, a questão cultural é o seguinte, não, se eu for me diferenciar, eu vou me diferenciar pelo time que eu torço, eu vou me diferenciar para onde eu vou curtir férias, mas eu não vou me diferenciar na renda, né, do que eu estou contribuindo para o país. Estou dizendo que não existe desigualdade, em alguma medida sempre existe. Tá? Sempre existe alguma desigualdade, mas gritante, como no Brasil, por exemplo, aí é difícil encontrar. Né? Você trabalha, Isabela, na Saab, alguma coisa assim? Sim, é que a Saab, ela teve a obrigatoriedade de né? E aí não virou mais Saab, né? Como filial virou Saab Aeronáutica Montagens, mas é a mesma coisa. E aí, olha, é interessante, ó, você me comentou, lá na Suécia, várias mudanças de emprego, os próprios trabalhadores se recusam a fazer porque a variação salarial é muito pequena. Isso pode gerar, para a Suécia, um problema, que é, tudo bem, então a gente deixa de, como eu falei com o Bruno agora há pouco, a gente deixa de usar um poder de produção lá na Suécia. Mas o que a Suécia faz? E faz muito bem feito, como faz, por exemplo, também Noruega, como faz Holanda, tá? Como faz Finlândia. Exporta. E aí ela vai transferir para o resto do mundo, tá? O que é, talvez, uma grande estabilidade do padrão de consumo lá dentro dos próprios suecos. O mundo vai consumir de lá, né? E da Suécia acaba consumindo em várias frentes, né? Porque, além da Saab, a gente tem várias outras produtoras de alta tecnologia que são de padrão internacional. Então, se lá dentro, e a gente não vai ter, porque a Suécia deve ter o quê? 6 milhões de habitantes, né? A gente não tem um ímpeto de dinâmica econômica, a Suécia vende para o mundo, e essa venda do mundo para o mundo faz com que a dinâmica econômica da Suécia permaneça bastante razoável, né? Entendi. Agora eu acho que eu fiquei confusa. Peraí, deixa eu organizar aqui. É porque a falta de ímpeto, né, das pessoas de mudarem de cargo não é tanto problemática isso por causa da questão das exportações? Porque aí você produz aqui para ela, não precisa ser lá o produtor lá. Sim, claro. Né? Ou por outro caminho, a gente consome as coisas que a Suécia produz, imagina. A gente vende para a Suécia café, a gente deve vender para a Suécia minério de ferro, deve vender nióbio, tá? E a gente compra, no fundo, a tecnologia de produção do Gripen. Né? Vai ser produzido no Brasil? Vai, mas o Brasil fez um pagamento, não sei qual foi o acordo, deve ter sido talvez algumas dezenas de bilhões de dólares para aquisição de toda a estratégia do Gripen, toda a transferência tecnológica, que está certo, a Suécia acabou tendo vantagem nesse processo porque ela ofereceu, tá? Ela e a Dassault ofereceram. Na época que o Brasil estava muito no ápice da escolha de qual que seria
o acordo que ele faria, né, tinham 4 caças no jogo. Da Dassault, né, que é o Mirage, que é o que a gente já usa em grande parte, tinha a F-16 ou F-18, não sei, tinha o Gripen e tinha o Sukhoi, né. Daí, o Sarkozy veio para o Brasil, isso lá atrás, e depois o Obama veio para cá para tentar fazer com que a gente fechasse o acordo comercial. Só que isso foi sendo postergado, até que no governo Dilma foi fechado o acordo com a Suécia, porque a Suécia ofereceu uma transferência de tecnologia bem maior, tá? O que, de certa forma, para ela é ótimo, porque ela também vai estar na parceria e vai estar ganhando com isso em última instância. Seria pior se ela não fizesse a transferência e não vendesse nada. Sim, com certeza, eles devem estar ganhando muito, porque não é só na linha aeronáutica, né? Na Marinha também tem Saab estava no Brasil já bem antes, então. É isso mesmo. Eles ganham bastante no âmbito de defesa. É isso mesmo. Mais questões? Ó, vou fazer o dou-lhes uma. Vou parar a apresentação para dar tempo para vocês. Dou-lhes 2. Bem, se não tem mais questões, eu vou primeiro parar de gravar, tá?